Olá pessoal, vamos a mais uma dica da semana? Hoje então eu vou ensinar a vocês como utilizar a pasta para modelagem, a massa acrílica. Eu vou colocar a massa acrílica sobre um stencil, esse aqui já está bem usadinho, para vocês darem um efeito super bonito nas obras de vocês. Vamos lá? Então pessoal, essa aqui é a massa acrílica, tem da Acrylex, tem da Corfix, tem de várias marcas. Aqui eu já estou fazendo sobre uma tela que eu já tenho uma pronta aqui, seca, mas eu vou ensinar para vocês como fazer. Vocês vão utilizar o stencil, pegar a massa acrílica aqui do potinho, firmar bem aqui, tá? Se vocês tiverem uma fita crepe, vocês podem colocar aqui para não sair do lugar, assim. Usar uma espátula e passar esta massa acrílica por sobre esse stencil, tá? Pode passar assim, pode deixar mais grosso, mais fino, conforme a ideia que vocês têm de trabalho. E depois, não precisa esperar secar para tirar, tá ok? Mas ela necessita de, no mínimo, umas 5 horas para começar a trabalhar. Por isso que eu já deixei essa pronta, tá? Então, olha como fica bom, fica com bastante relevo. E aí, depois que secar, vocês vão fazer o seguinte. Para que apareça sempre o relevo, a gente sempre utiliza um tom sempre mais escuro na parte de baixo. Eu aqui vou utilizar um alizarim com um pouco de gris de pain. Gris de pain é aquele preto transparente, tá? Vou preencher tudo, não vou deixar esses risquinhos brancos aqui, esses espacinhos brancos. Tem que preencher todo o fundo. Tá? Bem preenchido. Pra gente depois fazer as veladuras sobre este trabalho. Vamos colocar aqui. Vocês podem fazer esse processo tanto na tinta acrílica quanto na tinta óleo, tá? Só que a tinta óleo demora um pouco mais para secar. Então, no caso, vocês deixem na tinta óleo uma semana. A tinta acrílica em, olha, 15 minutos, 20 minutos já está seca para vocês poderem fazer a veladura. Então, agora nós vamos acelerar essa secagem, que isso no acrílico tem como fazer, já na tinta óleo não. Eu vou acelerar com um secador. Uma coisa que eu posso também afirmar para vocês, que vocês também podem acelerar a secagem da massa, mas não ao ponto de ela começar a craquelar. Vocês podem acelerar para ela criar uma pelezinha e aí vocês poderem trabalhar em cima com muita leveza. Mas eu ainda digo para vocês que é muito melhor e mais prudente vocês deixarem secar por umas 4 ou 5 horas, tá? Até ela ficar bem seca para vocês pintarem em cima. Mas se vocês têm muita pressa, alguma encomenda, aí vocês acelerem com o soprador térmico ou com o secador de cabelo. No caso aqui, para fazer também com tinta óleo, vocês têm daí que deixar ela secar normalmente até no dia seguinte, tá? Se é na tinta acrílica é que pode acelerar. Então, pessoal, olha, já tá seco, né? Essa parte boa da tinta acrílica é que vocês podem acelerar e fazer com que as coisas andem mais rápido. Eu vou utilizar aqui um amarelo indiano
com branco para que apareça bastante aqui para vocês a parte da veladura. Como é que é a veladura? Vocês têm que usar o pincel deitado, não de pé. Vocês vão fazer este efeito aqui, ó, para que apareça bem na hora que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, para que apareça essa textura, tá? Usando stencil ou somente a textura aleatória é o que dá todo o efeito, tá? Uma coisa interessante também aqui é que eu uso as telas Paris. Essa tela Paris é a mais grossa que eles fazem, é a linha Max. Seguindo aqui, ó, com as telas Paris, essa tela bem grossa, aparece também, fazendo as veladuras, todo o desenho do pano. É um efeito muito bom que as telas Paris dão esse efeito, porque não é só a textura que aparece, e sim também o pano. Ele aparece bastante fazendo essa técnica das veladuras e dá um efeito muito bacana. Ele incorpora nos trabalhos. Ele é mais a própria tela já é um efeito da pintura, né? Olha só que interessante que fica e como aparece bem. Então, pessoal, essa é mais uma dica da semana. Espero que tenham gostado. Porque fazer essas técnicas de stencil, massa acrílica e veladura dá um efeito super bonito nas obras de vocês. Não só com o stencil, mas fazendo texturas aleatórias, faz com que a obra de vocês fique mais moderna, mais contemporânea e com muito mais impacto visual. Continue assistindo minhas dicas, continue assistindo meus vídeos e se inscreva aqui no canal no YouTube e coloque o sinal do sininho para que vocês sejam notificados toda vez que tem um vídeo novo no canal. Até a próxima dica, até lá!